A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia. Nós consideramos, a partir dos apóstolos, o domingo como o dia do Senhor. É o dia reservado para nós orarmos, para nós buscarmos, para nós compartilharmos. Não é o dia do nosso descanso. É o dia de nós celebrarmos o Senhor. Então, hoje, nessa oportunidade de jejum, de leitura, tantas orações, tanta oportunidade, nós tivemos um dia muito rico. Podemos considerar talvez o melhor dia da semana, diante do que nós podemos viver, do que nós podemos participar, partilhar e compartilhar. E agora eu quero orar, eu quero ler com os irmãos a oração de Salomão, a oração que antecede o versículo que está sendo assim, acolhido como versículo-chave desse dia. Então vamos orar, vamos ler e orar também, Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 12. Vamos lá. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a puseram no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu a mão para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, Deus, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel. Contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Então aqui ele está fazendo uma oração, ele está no momento inaugural, da sua vida ali de construção do templo, que foi designada a ele. Davi quis construir o templo, mas Deus falou que não, que é o filho dele, Salomão, que iria construir o templo, Para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante dos inimigos e se converter e confessar o teu nome e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel, faz-o voltar para a terra que lhe deste e a seus pais. Quando os céus cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti,
e ele orar neste lugar e confessar o teu nome, se converter dos pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste em herança a teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu do céu, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andar nos teus caminhos todos os dias e viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro, que se não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu grande nome e por causa da tua poderosa mão e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu do céu, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome conheçam o teu nome para te temerem, como o teu povo de Israel, e para saberem que nesta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem a ti, voltados para essa cidade que tu escolheste e para a casa que eu edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos dos inimigos a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te multiplicarem dizendo pecamos, te suplicarem dizendo pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do teu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem voltados para a terra que deste a teus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edificaste ao teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Aleluias. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam abertos teus olhos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, e revistam de salvação os teus santos, e os teus santos se alegrem bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Tendo Salomão, agora vem, meus irmãos, o momento aqui se encerrou a oração de Salomão. Agora vem a reação da oração. Porque a oração traz reação, irmãos. O espiritual é mexido quando nós oramos. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Irmãos, isso é tremendo. A glória do Senhor tomou a casa, não tinha espaço,
porque a glória do Senhor havia tomado toda a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa do Senhor. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para ele se utilizar nas ações de graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porque ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera não podia caber holocaustos. As ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Ao 8º dia começou a celebrar a festa dos tabernáculos, porque 7 dias haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou para a casa do Senhor, na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse, agora vem a resposta, glória a Jesus. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Somente até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. E nós vemos aqui um processo longo, né? Algo de caminho realmente. Salomão está inaugurando, está consagrando a casa, né? E o templo. Ele termina toda a construção. Ele termina tudo aquilo que foi direcionado a ele por Deus, né? Primeiro a Davi, passando a Salomão. Então o que é que acontece? Salomão, a primeira providência desse homem é orar ao Senhor. A primeira providência desse homem é entregar, irmãos, interceder, é clamar ao Senhor, é suplicar ao Senhor. Que, primeiro declarando, Senhor, nós somos falhos, não há homem que não peque. Todos estão fadados a cair, todos estão fadados a se deixar levar pelas ações mentais, a se deixar levar pela carne. Todos estão fadados a eleger deuses e adorarem. Mas se esse povo que está, Senhor, dessa forma, esse povo que está, Senhor, com essa conduta, com essa situação, com essa condição diante do Senhor, se esse povo, Senhor, se converter, se esse povo se arrepender, se esse povo de fato, Senhor, buscar o Senhor,
Ouve do céu, Senhor. Perdoa o pecado. Sara, Senhor. Se esse povo, Senhor, for para outro lugar e esquecer que tem identidade. Se esse povo for para outro lugar, Senhor, e esquecer, meu Deus, que precisa ter vida com o Senhor, que precisa professar e conclamar o seu espírito, alma e corpo a estarem servindo o Senhor onde quer que esteja, da forma que estejam. Ouve, Senhor. Perdoa pecados, Pai. Cura essa nação, cura esse povo. Em todas as circunstâncias, Senhor, que o povo cair, que o povo se deixar levar por situações da sua carne, por situações dos seus olhos, por situações do seu espírito, Senhor. E esse mesmo povo se arrepender, Pai, se converter e fazer o caminho de volta, reconhecer o Senhor. Ouve, Senhor. Perdoa, Pai. Irmãos, houve ali um tempo de rasgar o coração na presença do Senhor. Houve um tempo em que o brado falou muito alto. E o brado era: Senhor, nós não esquecemos quem somos. Nós não aliviamos quem somos. Mas se em nós houver o arrependimento, se em nós houver conversão, mudança de hábito, transformação, ouve do céu, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Ouve do céu, meu Deus. Mas, irmãos, quando o coração é contrito, quando a oração é verdadeira, quando a oração é de fato, quando há realmente um derramar e quando há uma decisão, o Senhor ouve. O Senhor ouve. E nós vemos com toda paz aqui, quando o Senhor vai falar no versículo 12 do capítulo 7, quando o Senhor vai falar em resposta a Salomão, ele começa exatamente dizendo: ouvi a tua oração e escolhi este lugar. Irmãos, ele está dizendo: eu aceitei o teu clamor, eu aceitei a tua súplica, eu entendi o grito do teu coração. E aí ele vai dizer, né, o caminho de todo esse processo de consagração nesse dia, o caminho de todo esse processo de consagração que nós temos vivido durante todo esse período, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome, se esse povo meu vacilar, vir a mudar a rota, se afastar, eleger deuses, cair, matar, adulterar e cometer toda sorte de impureza. Mas se esse mesmo povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, irmão, a humilhação é necessária. Nós precisamos nos humilhar. Em Tiago capítulo 4, o Senhor diz: humilha-te sobre a potente, sobre a poderosa mão do Senhor, e Ele em tempo oportuno te exaltará. Se humilhar e orar e ter uma conversa de fato com o Senhor e ter um coração disposto a derramar na presença do Senhor. E não somente, meus irmãos, a derramar os pecados, mas a derramar a consciência, a derramar o reconhecimento da necessidade de eleger o Senhor e colocá-lo no centro da nossa vontade, a vontade dele. E me buscar. Humilhar, orar e buscar. Isso é o comportamento de alguém que está se convertendo. E a conversão que Deus espera é que nós façamos o caminho de volta e se converter dos seus maus caminhos. Conversão é mudança. E mudar dos caminhos tortuosos para caminhos de graça, para caminhos de convicção. E aí vem a reação. Então,
ouvirei do céu, perdoarei seu pecado, sararei sua terra. Veja bem, e o versículo seguinte, o versículo 15, estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A atenção de Deus estará derramada. O ouvido do Senhor vai estar atento, porque a verdade, a honestidade, a humildade ou humilhação, a reconhecimento de pecado, a arrependimento e a mudança de situação. Um coração cego, mesmo como povo de Deus, coração cego que está tentando oferecer migalhas a Deus, sobra do que você ficou fadado do dia, sobra do que você ouviu, sobra do que você encontra na internet para poder pregar. Sobra, sobra, sobra. Irmãos, mudança de atitude é o que o Senhor espera. Porque a mudança de atitude é resultado de alguém que buscou, que orou e que se humilhou. É fazer o caminho de volta. Humilhar, orar e buscar. Mudança de atitude, conversão. Que o Senhor nos ajude. E que nesse encerramento de dia, que nós possamos realmente reconhecer com toda a força da nossa vida que nós precisamos de uma vida de arrependimento. Que aquela frase que começa assim, porque eu acho, porque eu sei, porque eu não quero, não procede de um coração humilde. Não procede de um coração que está orando. Não procede de um coração que está buscando o Senhor. Essa frase procede de um coração cujo eu é o centro da sua vontade. Então que tenhamos, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas, essa consciência. Que busquemos essa condição e que vivamos, irmãos, vivamos em arrependimento. Hoje vai acabar, amanhã a gente pode comer tudo, é isso. Pode, na palavra literal, pode navegar à vontade na rede social. Pode ficar, esquentar o sofá, suar o sofá, de tanta aderência à televisão. E fazer aquela oraçãozinha religiosa diante de dormir. Ou colocar um amém quando algum irmão ora. Nós podemos isso. Mas isso não é o comportamento de alguém que se humilhou, orou, está buscando o Senhor e que está se convertendo ou que se converteu dos seus maus caminhos. Porque Ele, irmãos, é o centro. Ele é a essência das nossas vidas. Ele tem que ser a maioria. As outras coisas são as sobras de quando nós usamos ou nós damos a maioria para o Senhor. Que tenhamos essa consciência em nossas vidas. Que não nos deixemos, irmãos, amoldar por este século. E se assim estamos, que eu creio que é assim que estamos, que façamos o caminho de volta. Que façamos o caminho de volta. Humilhe-se. Ore ao Senhor. Busque o Senhor. Se converta. Peça perdão. Ele vai ouvir do céu. E o ouvido dele vai estar atento a toda a oração que se fizer. Por quê? Porque nós estamos em obediência ao caminho que ele nos designou para viver. Que Deus abençoe a cada um. E que essa palavra, mais do que um final de dia, ela seja o desafio do dia seguinte, e do dia seguinte, e do dia seguinte. Que a paz do Senhor seja com todos. Que o amor do Pai e que todas as consolações do Santo Espírito de Deus guarde, envolva e direcione a vida de cada um. Deus abençoe a todos.